Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na lição de número 12 desse terceiro trimestre de 2019, da lição dos jovens. Amém? Nesse trimestre estamos aprendendo sobre a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Nessa lição de número 12, estaremos como título A impiedade decorrente dos falsos ensinos. O texto do dia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. A síntese da lição dos jovens diz: os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e a apostasias, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Estamos vivendo num tempo em que o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, e aí nós deparamos com a juventude dentro da igreja, com essa dificuldade de compreender porque o que se vive no mundo está sendo trazido para dentro da igreja, empurrado ou aceito por conta de que existe vários interesses, vários problemas decorrentes do ataque contra essas apostasias, contra esses falsos mestres, e parece que nós vemos a igreja, em alguns aspectos, perdendo essa batalha. Mas nós sabemos que Deus tem interesse em trazer a humanidade para perto dele. Nós somos conhecidos e devemos ser conhecidos como pessoas justas, pessoas que honram a palavra de Deus, que vivem e concordam com a moral trazida no teor de Gênesis a Apocalipse, do livro sagrado da Escritura Bíblica. O texto base do estudo está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 19. Nós não vamos ler, gostaria que você entendesse esse propósito, essa explanação da lição de número 12, é mais para que a gente possa dar um incentivo a você a estudar, a levar o jovem a estudar esse assunto, a compreender melhor, para nós combatermos os falsos mestres. Vale lembrar que os falsos, eles são muito parecidos com o verdadeiro. As pessoas que têm um ensino falso, elas usam a Bíblia Sagrada como base, usam textos, isolam esses textos, não usam o contexto, não extraem de forma real, espiritual, não faz uma extração da verdade do texto, apenas colocam, vomitam para fora aquilo que bem entendem e confunde a mente dos nossos irmãos, dos nossos jovens. A introdução diz assim: após falar sobre os falsos mestres, que é a lição passada, e sobre o juízo que viria sobre eles, Pedro prossegue descrevendo o perfil daqueles que estão destinados ao juízo divino. Embora o apóstolo ainda tenha em mente os impostores da fé, a sua denúncia descreve de maneira enérgica o retrato do homem ímpio e sua apostasia. Como veremos, a rejeição a Deus e aos princípios éticos contidos em sua palavra conduz o homem para um estilo de vida degradante e altamente nocivo para ele e para toda a sociedade. Vemos, portanto, qual é o propósito do ensino, do conhecimento, do estudo desta lição, para que nós possamos combater veementemente toda apostasia decorrente aí do sistema do mundo. O primeiro tópico ele vem trazendo a discussão geral,
os ímpios e as suas depravações. O primeiro ponto, andam em concupiscências. Tem pessoas que não entendem o que é isso. Ou seja, o homem ímpio é dominado por seus desejos carnais. Tudo que faz, tudo que vai fazer a sua vida, a sua rotina, está baseado na sensação da carne, nos desejos carnais. Segundo ponto, menosprezam as autoridades. Vemos quanto isso tem sido um desafio para as autoridades de modo geral. Aquele que é ímpio, aquele que não teme a Deus, despreza qualquer tipo de autoridade, a começar a dos pais. Aquele que não reconhece, aquele que não respeita a autoridade do pai, não respeita do professor, não respeita do pastor ou do chefe, do encarregado, ou então até mesmo das autoridades constituídas juridicamente, do Estado, representando a força, o poder do Estado, não respeita ninguém. Isso é uma marca muito presente, fruto das últimas ideologias provocadas nesse sistema mundial, trazendo revolta, rebeldia através do menosprezo à autoridade. Rejeito qualquer tipo de autoridade. É uma inversão de valores. Essa é a marca daqueles que são ímpios. Pois bem, vejamos ainda, são atrevidos e difamadores. Como não respeitam, não reconhecem, são atrevidos, movimentam, depredam, quebram a patrimônio público, não consegue dialogar, apenas vem com rebeldia, obstinado e começam a usar as redes sociais para difamar e blasfemar das autoridades. O homem ímpio, dominado pelo pecado, é petulante, prepotente e orgulhoso. Vemos diversas marcas aí de homens, não só jovens, mas pessoas com esse perfil aqui. Então são esses 3 pontos que está dentro desse primeiro tópico. Depois vamos para o tópico de número 2, que fala do comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. Primeiro, irracionalidade animal. Pedro aqui, compara os ímpios a animais irracionais. Ou seja, aqueles que ensinam de forma errada são como animais, irracional. O hedonismo, que representa, já na época de Pedro, a devassidão que os homens se entregavam, a luxúria carnal, em pleno dia, e traziam isso como verdade, e não é diferente dos tempos de hoje, ainda que vem mascarado com outros termos, mas é exatamente isso. Pedro, na época, dizia que eles têm olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo corações exercitado na avareza. Ou seja, o hedonismo é a marca daqueles que só pensam em desejos carnais, só em pleno prazer, vive apenas para satisfazer a sua carne. E aí nós não falamos só a questão da luxúria, do adultério, da prostituição, da fornicação, falamos aqui dos diversos problemas relacionados à falta de equilíbrio nas questões das sensações carnais. Podemos aqui destacar a questão da alimentação, bebedices, brigas, raivas, dissensões e tudo mais. O terceiro ponto do segundo tópico diz: apostasia e sincretismo religioso. Como exemplo de desvio do caminho da verdade, Pedro traz à memória o profeta Balaão. O profeta Balaão representa alguém mensageiro da verdade, chamado para um ministério e que agora não fala a verdade, busca a sua satisfação financeira e usa a palavra de Deus para atrair e para trazer credibilidade. Temos várias e diversas pessoas que fazem isso. Não estão mais na obra
com um amor, com um propósito de atender o necessitado, de atender a igreja. E ainda usam da própria Bíblia para atingir, para atacar, para justificar sua má conduta, tá? Trazendo com isso, né, uma falsa sensação da verdade, um falso ensinamento da palavra de Deus. E o terceiro ponto, então, fala do perigo da apostasia. O terceiro tópico, o perigo da apostasia. Então, primeiro ponto, a possibilidade da queda. Agora o autor aqui, no caso de Pedro, adverte sobre o perigo de se abandonar a verdade. E a partir do versículo 20, aprendemos que aquele que conheceu o Senhor Jesus Cristo pode perder a salvação caso seja vencido pela contaminação do mundo. Essa é a grande questão. Tem pessoas que acreditam que só porque está numa igreja, só porque está participando de um grupo, de um departamento, acha que não vai perder a salvação. Mas Pedro aqui alerta, adverte quanto a isso. O ponto 2 do tópico 3 diz: o perigo da apostasia. Ao dizer que melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-lhe do santo mandamento que lhe fora dado, o apóstolo não está incentivando algum tipo de ignorância. Ou seja, ele está dizendo um fato. Se você conhece o caminho e não obedece, não segue, melhor é não ter conhecido. Será menos juízo. Mas também aquele que rejeita, aquele que não quer o ensino, a palavra de Deus, também está suscetível à perdição. Por isso, aquele que uma vez conhece tem que permanecer na verdade. Amém? O terceiro ponto do terceiro tópico, então, para nós ir para a finalização, aliás, só tem 2 pontos, né? Para nós ir para a finalização. Então, existem 2 tipos de apostasia: a teológica e a moral. A primeira ocorre quando a pessoa nega e se afasta completamente da verdade de Deus. Na segunda, quando revela comportamentos contrários às santidades requeridas de sua palavra. Os falsos ensinamentos podem conduzir a esses 2 tipos de apostasia, pois nega o Senhor e conduz a uma vida ímpia e imoral. Por outro lado, a graça e o ensino da lei do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo nesse presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Que Deus venha nos despertar, né? Infelizmente, a gente pensa que tudo depende de Deus, mas depende de nós. Que nós possamos ter essa consciência de não brincarmos, de viver uma vida de piedade, de justiça, de integridade, de acordo com a palavra de Deus. E rejeitando e combatendo os falsos ensinamentos, os falsos ensinadores, de uma forma consistente, ampla e efetiva, de acordo com a palavra de Deus. Para concluir, então, nós queremos falar aqui, ler a conclusão. O estudo da presente lição nos mostrou quão perigosos são os ensinos dos falsos mestres. A gente fez aqui um breve relato, pois conduzem a comportamentos que prejudicam o indivíduo e toda a sociedade, por meio de uma mentalidade ímpia e completamente contrária a propósito de Deus para o ser humano. Portanto, eu quero aqui destacar, deixar o meu convite, né, para você que está assistindo esse vídeo, poder estar desfrutando desses ensinamentos em todo o Brasil, em toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No domingo pela manhã estarão um grupo de pessoas estudando esta lição na classe dos jovens. Temos diversas classes, né, dos adultos, das irmãs, dos adolescentes e das crianças. Então, o meu convite é para que você esteja neste domingo, né, às 9 horas da manhã, em todo o Brasil, em todas as escolas dominicais, principalmente na nossa congregação Assembleia de Deus, Rio Acima, aqui em Penha, Santa Catarina. Você é nosso convidado, meu convidado, para estar
conosco ali. Um forte abraço, que Deus abençoe.